Silvia, o que aconteceu no dia de hoje, como eu disse, é mais uma pedra de uma história que a gente está vendo acontecer aos nossos olhos. De uma ótima relação que o Lula tinha com o Maduro, a ponto de recebê-lo no Palácio do Planalto recentemente, que foi alvo, inclusive, de muitas críticas, a essa situação de chamar o embaixador. Isso é muito grave diplomaticamente falando, né, Silvia? O que seria o próximo passo? É realmente muito grave, Afonso. Boa noite a todos. Tá muito fresca na nossa memória a lembrança do encontro de presidentes sul-americanos em Brasília, que o Lula promoveu no começo do seu mandato, e antes dela, um dia antes, ele chamou Maduro para uma visita de Estado. Foi muito criticado, né, mas naquela ocasião ele se mostrou muito próximo, inclusive utilizando aquela frase que ficou aquela frase tão infeliz, dizendo que o problema da Venezuela era apenas um problema de narrativa, né? Ele rapidamente teve de recuar com relação a esse parecer e esses dizeres, porque, obviamente, a tragédia humanitária venezuelana já vem sido reportada e denunciada por órgãos organismos de direitos internacionais e pelos próprios 25% de venezuelanos que já deixaram o país desde o início dessa crise. Lula foi aos poucos, né, só fazendo um pequeno histórico, colocando-se cada vez mais a favor de uma solução democrática, inclusive tentou chegar a um acordo junto ao o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, para que se fizesse um acordo de garantias a quem perdesse a eleição, como que para dar uma saída digna ao Maduro caso ele perdesse. Esse acordo não foi adiante. Aí, quando a eleição era inevitável já, e já havia sinais de que poderia haver manipulação das atas, Lula apenas mandou o assessor especial Celso Amorim, que esteve em Caracas, mas que saiu de lá dizendo-se estar preocupado e sem ter uma resposta na mão sobre quem havia ganhado ou não. E agora a gente está vendo uma escalada aí da crise entre esses dois países, quando Maduro, ao receber a notícia de que tinha sido barrado dos BRICS pelo Brasil, resolve ir à Rússia e resolve chamar o seu embaixador em Brasília, Manuel Badel. Então é mais um capítulo aí, Afonso, de uma crise que vai ficando mais séria para o Brasil resolver. Embaixador, é uma honra muito grande ter o senhor aqui conosco, justamente porque o senhor esteve muito tempo dentro da diplomacia brasileira, e a diplomacia brasileira é conhecida por dialogar bem, por não ter grandes atritos, na verdade, pela sua respeitabilidade. Então, portanto, esse gesto se reveste ainda de uma importância maior. Queria ouvir do senhor, na escala diplomática, o que é chamar um embaixador para consultas, e como que o senhor avalia a possibilidade de um rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela. Isso está mais perto do que já esteve? Olha, eu acho que a gente não deve dar essa importância a esse ato que foi tomado pela Venezuela. A chamada de embaixador para consulta é um ato sério, mas não é um ato final, entendeu? Nós fizemos isso com Israel e estamos com relação normal com Israel. Chamamos nosso embaixador lá. E nós não sabemos qual é a atitude da Venezuela, se ela vai trazer, vai mandar o embaixador de volta, ou o embaixador vai ficar fora do Brasil, como nós estamos fazendo com Israel. Eu acho que isso não é uma etapa sobre o rompimento de relações entre os dois países. Não interessa nem a Venezuela nem o Brasil. Nós sabemos da afinidade ideológica entre o governo venezuelano e o atual governo brasileiro. É um detalhe importante vocês notarem que nas notas públicas que o governo da Venezuela emitiu, tanto depois da reunião de Kazan, como a de hoje, sobre a atitude do Brasil nas conversas com a Venezuela e na decisão de Kazan, o governo da Venezuela não se refere ao Lula.
eles mencionaram o embaixador Saboia na questão de Kazan e hoje se referem ao Celso Amorim, por causa das declarações dele ontem na Comissão de Relações Exteriores. Então, isso é muito sintomático, quer dizer, a Venezuela não está querendo queimar as pontas com o presidente Lula, porque eles sabem dessa afinidade ideológica do Maduro com o Lula. Então, esse detalhe, que talvez passe desapercebido, né, da maioria das pessoas, eu acho que é muito importante. Quer dizer, a Venezuela não tem interesse em romper relações, nós não temos interesse em romper relações. Daqui para frente, se o Congresso da Venezuela aprovar esse pedido do governo de considerar o Celso Amorim persona não grata, o Brasil designa outra pessoa para conversar com a Venezuela. Agora, uma outra coisa importante também, que aqui a mídia deu muita importância, e ainda vocês já aludiram a isso aqui, os países não têm obrigação de reconhecer resultados eleitorais de outros países. Eu acho que o governo brasileiro, no tocante à relação com a Venezuela, desde as eleições, e você, se quiser levar mais longe, como a Silvia mencionou, na visita do Maduro aqui ao Brasil, o Brasil armou ou construiu armadilhas para ele mesmo. Todas essas coisas que aconteceram foram criadas pelo Brasil e se voltaram contra o Brasil. Do ponto de vista político, quando estabelecemos um tapete vermelho aqui para o Maduro, naquela reunião que houve lá em Brasília, com outros presidentes aqui da região, isso repercutiu muito mal, negativamente, para o presidente. Agora, nas eleições, tudo que foi feito, dito ou não dito em relação à democracia, em relação aos direitos humanos, repercutiu contra o governo e contra o presidente. Eu, pessoalmente, não tenho informação, mas a minha impressão é que essa atitude do Brasil de vetar a Venezuela tem que ver com a política interna brasileira, não tem que ver com a política externa. O Brasil estava sendo muito criticado e se nas vésperas da eleição municipal aqui o Brasil tivesse aceito a Venezuela, haveria, na véspera da eleição, críticas muito fortes ao governo Lula, que prejudicaria ainda mais, né, o desempenho do PT nessas eleições. Então, eu acho que a gente deve anotar, o governo brasileiro deve anotar também, mas o governo brasileiro, na minha visão, não deveria reagir a nenhuma dessas medidas e afirmações, né, do governo da Venezuela, dizendo que foi uma agressão. O Celso Amorim dizer que houve uma quebra de confiança. Quer dizer, isso aí não contribui para a política declarada até aqui de manter canais abertos, diálogo com a Venezuela. Quer dizer, se mudou a política, se mudou esse diálogo, essa ideia do diálogo, até ontem estava mantida, porque o Celso Amorim falou isso na Comissão de Relações Exteriores. Com esse objetivo de manter o diálogo, de manter os canais abertos, o Brasil deveria silenciar e não reagir a essas medidas que estão sendo tomadas pela Venezuela. A liderança de Maduro, eu acho que é uma das lideranças mais questionáveis no sistema internacional, né? Baixa legitimidade, um governo, não vou dizer ditatorial, mas autoritário nas suas práticas, né? Inclusive agindo nas sombras, com polícia secreta, perseguindo seus opositores, um processo democrático com baixíssima transparência. Mas o embaixador tem razão. As provocações nessa relação Brasil e Venezuela, provocações por parte da Venezuela, geralmente o agente mais fraco é que provoca, né? No caso, a Venezuela, incomparável ao Brasil como poder, né? Como Estado. Os predicados do Brasil são muito maiores que os da Venezuela em todos os sentidos, né? Então, acho que o embaixador tem toda a razão, nós temos que permanecer tendo um olhar de paisagem, né?
não respondendo a esses absurdos que o presidente Maduro coloca. O governo Maduro é um governo muito estranho do ponto de vista da sua atuação, tanto interna como internacional, estranho para dizer o mínimo, né? É um governo que não mantém uma conduta retilínea, é um governo que vai e volta, faz afirmações absurdas como essa, de que o presidente Lula é um agente da CIA, mas nós temos uma fronteira muito complicada com a Venezuela. A Venezuela tem problemas com a Guiana também, com a região de Essequibo, uma situação grave que envolve o Brasil nessa tríplice fronteira. O Brasil tem relacionamento comercial com a Venezuela, tem também uma questão de petróleo, que é importante também. A Venezuela é membro importante da OPEP, o Brasil é um produtor também importante de petróleo na América do Sul, então nós temos trocas no nível de cooperação internacional, econômica internacional na área de petróleo. A Venezuela, muitas vezes, nós utilizamos do setor industrial petrolífero da Venezuela para produzir gasolina, inclusive importamos gasolina da Venezuela. Então, há uma relação de alguma interdependência complexa com a Venezuela, mais um motivo para a gente manter, não responder a esses absurdos de retórica do presidente Maduro. Há também a questão da imigração venezuelana, que aumenta muito, cada vez mais, em função da crise política interna, e o Brasil tem tido um papel muito interessante de receber esses imigrantes. Eles estão hoje espalhados pelo território nacional, conseguindo seus empregos, organizando suas vidas, que eu acho que é um papel do Brasil de sempre receber imigrantes, principalmente em situações de crise política ou mesmo crise militar, crise política, como é o caso da Venezuela. E nós recebemos também muitos imigrantes do Oriente Médio também. A classe média do país do Oriente Médio tem cada vez vindo mais para o Brasil tentar refazer sua vida aqui. Então, o Brasil, com relação à Venezuela, como é um agente muito mais forte que a Venezuela, o Brasil tem que fazer olhar de paisagem para esses absurdos de retórica e continuar mantendo uma relação não com o presidente Maduro, mas com o Estado venezuelano. É assim que deve ser. Agora, o embaixador disse algo importante. O presidente Lula, isso vem desde o primeiro mandato. O presidente Lula sempre confundiu muito a sua atuação como presidente da República com a atuação do Ministério das Relações Exteriores e também daquilo que o Partido dos Trabalhadores apregoa como agenda de política externa. Ele sempre tentou ficar um pouco independente, tanto do que o partido quer, e o partido, sim, tem uma relação muito forte com as estruturas de poder venezuelano, membros do Partido dos Trabalhadores. Ele também, muitas vezes, atua independentemente do Itamaraty, já fazia isso no primeiro mandato, né? Sempre teve um assessor de relações internacionais muito competente, como é Celso Amorim, para poder ter essa autonomia com relação ao Itamaraty. Então, isso sempre ficou muito confuso no campo da política externa nos mandatos de Lula, como se ele tivesse uma política externa do Lula, que é diferente da política externa do Itamaraty e diferente daquilo que o partido também defende como agenda de política externa. Então, acho que isso é um complicador. Eu não vejo o presidente Lula atuando bem no campo da política externa no dia a dia. Eu acho que ele comete muitas gafes, eu acho que ele se intromete em assuntos de maneira errada, como se intrometeu na questão russo-ucraniana, como se intrometeu na questão do Oriente Médio. Eu acho que esse papel deveria ficar mais para a chancelaria brasileira. Eu acho como dita a regra, né? A diplomacia.